E no Viva Cultura de hoje, você confere a canção Doce Maria, da comunidade Colo de Deus. E agora chegou a hora de conferir a mensagem especial que o arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, tem para nós nesta semana. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Concluímos o tempo da Páscoa, festa de Pentecostes, festa do Espírito Santo, nosso aliado invisível, aquele que vem no íntimo de cada um de nós e faz as maravilhas para que nós possamos ser homens e mulheres novos e possamos andar nos caminhos do Senhor. Esperamos que possamos ter feito uma bela vigília de Pentecostes com as várias leituras, as várias reflexões, para que possamos celebrar muito bem esta festa de Pentecostes. Com a festa de Pentecostes, nós concluímos o tempo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, mas que continua. Cada domingo, cada Eucaristia é Páscoa do Senhor. Também hoje nós estamos concluindo a semana de oração pela unidade dos cristãos, como tema, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Nós concluímos a semana de oração pela unidade dos cristãos, assim como também a novena e a semana de Pentecostes. Já nessa segunda-feira, nós retomamos o tempo comum durante o ano, com a 7ª semana durante o ano, e começamos com a memória de Maria, Mãe da Igreja, uma celebração que o Papa Francisco introduziu e que havia sido já cunhada pelo Papa São Paulo VI. Lembramos que no próximo dia 24, na semana agora que entra, nós temos a comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora, e o Papa Bento XVI instituiu nesse dia, já que é padroeira da grande Igreja da China, o dia de oração pela China. Também no próximo final de semana, teremos em Roma, no sábado e domingo, a Jornada Mundial das Crianças, primeira Jornada Mundial das Crianças. Portanto, um bom momento, que teremos aqui também no encerramento da Festa da Penha, também uma boa memória em relação a isso. E nós aqui no Rio de Janeiro, também nessa semana, 24 e 25, estaremos celebrando com os bispos que foram formados aqui, com os padres, com os seminaristas, os 100 anos de reabertura do nosso seminário, o mais antigo do Brasil, mais de 300 anos, mas houve um tempo, devido às várias circunstâncias, que foi fechado e justamente há 100 anos foi reaberto pelo cardeal Leme. Temos várias solenidades, vários momentos durante esses dias, inclusive com a presença do substituto da Secretaria de Estado, o arcebispo Penha Parra. O Papa Francisco, para as crianças, primeira Jornada Mundial das Crianças, de 25 e 26 de maio, ele diz assim: fico feliz pela mensagem, não é? Dirijo a cada um de vós pessoalmente. A ti, querida menina, a ti, querido menino, sois preciosos aos olhos de Deus, como nos ensina a Bíblia, e tantas vezes o demonstrou Jesus. Ao mesmo tempo, a mensagem é enviada a todos, que todos sois importantes, e juntos, de perto e de longe, manifestai o desejo que é em cada um de nós de crescer e se renovar. Lembrai que somos todos filhos e filhas, irmãos, e ninguém pode existir sem uma pessoa que o traga no mundo, nem crescer, nem ter outros a quem dar amor, de quem receber amor. Portanto, vamos ter uma carta especial às crianças, preparando para o Dia Mundial, a primeira Jornada Mundial das Crianças, que é o próximo final de semana. Então, meus irmãos, são tantos assuntos, tantos aspectos que vivemos e que vamos sendo levados a vivenciar, a celebrar, a caminhar no Senhor. A celebração de Pentecostes, ela é precedida de uma grande vigília, com várias proclamações que são opcionais, com várias celebrações, e muitos fazem de maneira solene. Mas a celebração do dia de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, tem os Atos dos Apóstolos, que conta justamente a história de Pentecostes,
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Senhor o inspirava. Morava em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. E aí vai a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Aparece justamente o contrário de Babel. Se nós encontramos no Antigo Testamento, quando os homens quiseram atingir o céu com sua própria força e construíram a sua torre, ali em Babel, houve a confusão das línguas. Agora, em Pentecostes, a presença do Espírito Santo faz com que as diversas línguas se entendam, os homens se compreendam. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a ação do Espírito Santo, que atua no mais íntimo de nós, como atuou no coração de Maria, atua em cada um de nós e nos faz também compreender quem tem a ação do Espírito Santo na própria vida, de poder também ouvir o outro e compreender o outro. A leitura, meus irmãos e irmãs, do Evangelho nos fala que a ação do Espírito Santo é fruto da ação do Espírito Santo, aliás, da ressurreição em nossa vida. O Evangelho de João, são duas opções nesse domingo do Evangelho. Fala a leitura de João 20, 19 e 23, que é o anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, primeiro dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de haver dito, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. É a nova vida. Como também nós ouvimos no Gênesis, quando Deus criou o ser humano, soprou sobre ele e tornou-se um ser vivente. Agora Jesus, o ressuscitado, sopra sobre a igreja nascente para que seja uma nova vida através do perdão dos pecados. E a segunda opção do Evangelho, meus irmãos e irmãs, é de João também, capítulo 15. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. Ou seja, tenho muitas coisas a dizer-vos. Quando, porém, o Espírito vier, ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, não é? Ou seja, Deus vai dizer, de um lado, que ele entrega o Espírito Santo à igreja nascente como fruto da ressurreição, e já promete que esse Espírito Santo vai iluminar a igreja e os cristãos para compreenderem as coisas do Senhor. E em Pentecostes, os discípulos começam a compreender também o que significa a ressurreição, o que aconteceu. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a pedir ao Senhor esse dom do Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ou seja, meus irmãos e irmãs, é pedir essa ação do Espírito Santo na igreja, em cada um de nós, para que possamos saborear as coisas do alto, ter um coração humilde para ouvir a voz de Deus, deixar-nos conduzir pelo Senhor. Mas, meus irmãos e irmãs, além da leitura dos Atos dos Apóstolos do Evangelho, nós temos também duas opções de segunda leitura nesse domingo de Pentecostes. Uma é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12 até versículo 3 até 13,
Ele fala, há diversidade de dons, de ministérios, de atividades, a cada uma da manifestação do Espírito Santo, mas seja um mesmo é o Espírito. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, embora sejamos muitos, formamos um só corpo. Fomos batizados no único Espírito. Fala da diversidade de dons, de carismas, mas o mesmo Espírito que faz com que as coisas aconteçam. E é claro, meus gente, vemos aí que realmente um dom é do Espírito Santo, quando nós vemos acontecer isso. Quando os dons que recebemos não nos dividem, mas nos unem. Cada um coloca a serviço um do outro os dons que recebeu. E a segunda opção da segunda leitura é a carta de São Paulo aos Gálatas. Procedei segundo o Espírito, pois assim não satisfareis os desejos da carne. E fala quais são os desejos da carne, e depois fala justamente da ação do Espírito Santo, que é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência, contrário do que ele coloca como fruto da carne. E lembra bem para nós os frutos do Espírito Santo em nossa própria vida. Meus irmãos e irmãs, nós vemos que, mais do que explicações, nós vamos pedir ao Senhor esse grande dom, a grande graça de vermos segundo o Espírito de Deus, que nós possamos ter a sabedoria que vem do Senhor e assim experimentar as transformações que o Espírito Santo faz em nossas próprias vidas, transformar nossos corações, nossas vidas e nos fazer cada vez mais novos homens e mulheres. E temos a beleza da sequência de Pentecostes, após a segunda leitura, que é um grande cântico, em latim, em português, em que contempla tudo isso. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. São muitas músicas e muitas poesias, muitas letras que se fazem em relação ao Espírito Santo. O Veni Creator Spiritus, né? Vinde o Espírito Criador. Lembra a todos nós que nós somos chamados a estarmos abertos a essa ação do Espírito Santo, para que nós possamos saborear as coisas do alto. Podemos cada vez mais ter essa experiência que aquilo que vai conduzindo a igreja é a ação do Espírito Santo, que nós não deixemos levar pelo mal, pelo pecado, pela maldade, mas deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, que nos faz unidos, diferente de Babel, onde tudo foi dividido. Portanto, meus irmãos e irmãs, celebremos com alegria esse momento, com tudo aquilo que tem ao redor, terminando o tempo da Páscoa, agradecendo a Deus pelo tempo pascal que estamos encerrando. Hoje, ao final da missa, iremos apagar o círio pascal, para que, no final da última missa, claro, do domingo, lembrando que ele permanece conosco de outra forma, e o círio pascal voltará a ser acendido nas festas do batismo, né, das pessoas, das crianças, também em alguns outros momentos, ali como das exéquias de alguém, mas lembrando para nós que, ao apagar o círio pascal, essa luz é entregue em nossas mãos, para que nós vivemos adiante a nossa caminhada, conduzidos pelo Espírito Santo, que é a nossa vida e salvação. Que Maria, Mãe da Igreja, né, que nós celebramos nessa segunda-feira, nessa retomada do tempo comum, na 7ª semana que recomeça, nós possamos de coração aberto sermos pessoas que, animadas pela ação do Espírito Santo, assim continuam. Nós sabemos que o grande segredo da Igreja, a ação do Espírito Santo em nossas vidas,
É Ele quem transforma corações e conduz a nossa história. Que assim seja. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez pelas palavras e pelos ensinamentos, Dom Arani, e agradeço também a todos vocês que nos acompanharam até agora. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu desejo a você um ótimo domingo e espero você aqui na semana que vem. Tchau, tchau!